Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do verso de número 1 em diante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus fiel. Aleluia. Glória a Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos esperar para que todos achem, depois nós vamos fazer a leitura todo mundo junto, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos vem depois do Evangelho de Cristo, escreveu São João. Aleluia. Irmãos. Todos acharam? Digam amém. Amém. Verso de número 1 em diante, a palavra do Senhor Deus vai nos dizer assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que está vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias e falando-lhes acerca do reino de Deus. Amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, quando nós meditamos na palavra do Senhor Deus, nós vamos verificar que a ressurreição de Jesus Cristo nos traz algumas peculiaridades em relação a outras ressurreições. Se você não sabe, Cristo Jesus não foi o único a ressuscitar. A Bíblia nos mostra lá no Antigo Testamento que o filho da viúva de Sarepta ressuscitou. A Bíblia nos diz no Novo Testamento acerca também de uma outra ressurreição, a filha de Jairo. A Bíblia também nos diz que também ressuscitou o amigo de Jesus, Lázaro. Mas a ressurreição de Jesus, irmãos, é algo diferente, porque note, o filho da viúva, ele nasceu, ele morreu, ressuscitou, mas ele morreu de novo. A Bíblia nos diz que a filha de Jairo, ela nasceu, morreu, ressuscitou, mas morreu de novo. O mesmo aconteceu com um amigo de Jesus por nome Lázaro. Ele nasceu, ele morreu, ressuscitou de novo, mas ele morreu novamente. Porém, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha e da sua fé, a Bíblia nos diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, e através de Paulo ele vai dizer, a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 55, é Jesus dizendo: ó morte, aonde está a tua vitória e o teu aguilhão? A Bíblia nos diz que ele mesmo vai responder: tragada foi a morte pela vitória. Note que Jesus Cristo é o único. Glória a Deus. Outra diferença é a ressurreição de Jesus, porque ele ressurgiu, ele ressuscitou e caminhou pela terra. A Bíblia nos diz que ele caminhou cerca de 40 dias na cidade de Jerusalém. E a Bíblia nos diz que pessoas puderam ver ele ressurreto, ressuscitado. Jesus, ele morreu, se deu em morte de cruz na remissão do nosso pecado, da remissão do meu e do seu pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia e se fez visto na terra, mas note, ele não continuou a vida terrena. No texto do qual fizemos menção esta noite, vai nos dizer que ele apareceu por 40 dias, ele ficou aparecendo para o povo 40 dias, mas após 40 dias houve a ascensão de Cristo Jesus. Houve então que ele subiu aos céus e mostrou isso para cerca de 500 pessoas.
Então houve a ascensão de Cristo, ele subiu aos céus. A Bíblia nos diz que ele sabia que após a sua ressurreição ele tinha apenas 40 dias na terra. E a Bíblia vai nos dizer que ele propagou agora não o evangelho dele, mas ele falou acerca do reino de Deus. O corpo de Cristo, todos nós somos corpo de Cristo. A Bíblia nos diz que cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo Jesus. E se tratando do corpo de Cristo Jesus, que é formado por muitos membros, nós precisamos saber que a hora de Cristo já é chegada. A Bíblia nos diz isso, que breve ele virá. E é chegada a última hora da Igreja de Cristo na face da terra. Irmãos, eu creio que existe sim um grupo seleto que viverá grandes experiências com Deus antes da sua segunda vinda. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que os discípulos de Cristo, eles estão com medo. A Bíblia vai nos dizer que eles estão acuados. Após a morte de Cristo Jesus, eles não se reúnem mais na sinagoga para orar. Eles não se reúnem mais para propagar o Evangelho de Cristo nas praças públicas, como eles faziam com Cristo Jesus. Agora eles não têm mais Cristo Jesus em carne e osso. Então, com medo dos judeus, a Bíblia vai nos mostrar que eles se reúnem nas suas casas. E eles se reúnem para orar a Deus. A Bíblia vai nos dizer que logo após a morte de Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele ressuscitou num domingo. A Bíblia vai nos dizer que no domingo pela madrugada, ainda era de madrugada, a Bíblia vai nos dizer que 3 mulheres que são tementes a Deus, são mulheres fervorosas na oração, são mulheres dedicadas à obra do Senhor. Sabendo disso, dedicadas como elas são, elas se reúnem, se preparam, reúne também as especiarias a fim de ir até o túmulo de Jesus Cristo para embalsamá-lo. A Bíblia nos diz que elas vão até o sepulcro. E note, irmão, Jesus, após a sua ressurreição, ele vai aparecer primeiro para quem tem compromisso com ele, para quem tem ele como prioridade. Glória a Deus. É para quem rompeu o medo, é para quem rompeu a dor da perda. A Bíblia nos mostra isso, que ele aparece primeiramente para aqueles que não têm mais o comodismo ou o medo de ficar em casa, acuado, ou pelo simples fato de se julgar, eu sou muito jovem, eu sou muito velho. As mulheres não pensaram assim. As mulheres não tiveram essa atitude, elas simplesmente crendo em Deus, tementes a Deus, elas foram até o sepulcro do Mestre. Então, primeiramente, Cristo Jesus aparece para quem tem ele como prioridade. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que ao chegarem ao sepulcro, as mulheres encontram a pedra removida. A pedra do sepulcro está removida. Elas entram, procuram Jesus Cristo, mas não acham. E ao sair do sepulcro, havia um grande jardim, ali o cemitério deles. Glória a Deus. Então, ao saírem, elas se deparam com o ser. A mulher diretamente vai até e diz: olha, onde você colocou o corpo do meu mestre? Aonde o meu mestre está? A Bíblia nos diz, então, que ela ouve uma voz. E a voz que ela ouve é Maria. Aleluia. Irmão, tamanho é o privilégio de ser chamado por Jesus pelo nome. Glória a Deus. Ela teve um grande privilégio, uma grande experiência aqui com ela. Imediatamente, a Bíblia vai nos dizer que ela imediatamente, ela recorre àquele ser chegando mais perto e ela reconhece a voz de Cristo. A Bíblia nos diz que a ovelha reconhece a voz do seu pastor e a segue. Glória a A Bíblia Deus. nos diz então que ela reconhece a voz e diz: Rabi, ou melhor, Rabone, mestre meu. Em outra tradução, Senhor, amado meu. Jesus, ele aparece para quem vai buscá-lo primeiramente, quem tem ele como prioridade. Mas a Bíblia também nos mostra que Cristo Jesus aparece para quem ele quer condicionar, delegar, dar uma função. A Bíblia vai nos mostrar isso. E aqui, irmão, onde está
Jesus. A Bíblia nos diz, no Evangelho de Cristo escreveu São João, no capítulo 20, que os discípulos de Jesus estão acuados dentro de casa. Estão reunidos ali os discípulos a portas fechadas. Verso de número 19 do capítulo 20 do Evangelho de Cristo, escreveu São João, está escrito assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Glória a Deus. Cristo então aparece para os seus discípulos aqui. Ele primeiramente aparece para aquelas mulheres, pois aquelas mulheres o buscou primeiramente, tem ele como prioridade. Mas para quem ele condicionou, para quem ele deu uma função, quem tem um cargo ministerial, ele também aparece. A Bíblia nos diz que ele aparece e diz: recebam o meu Espírito, assim como o meu Espírito, o meu Pai foi me enviado, assim também envio a vós. A Bíblia nos diz que aqui, irmãos, em outras traduções, aqui tem 10 discípulos. A Bíblia nos diz que agora foi quando o 11º discípulo chega na casa. E o 11º discípulo é Tomé. Não estando presente naquela reunião, naquele momento que Jesus aparece para os discípulos, ele chega atrasado. Ao chegar na casa, vendo os discípulos de Cristo conversando a respeito do que havia acontecido, ele não acredita. A Bíblia nos diz que ele não entende nada. E cristão, quando não vem à casa do Senhor, quando não faz-se presente nos cultos, quando é ausente da casa do Senhor, quando ele chega, ele nota algo diferente, estranha alguma coisa, estranha até a alegria, a comunhão dos irmãos, e às vezes não nota a presença do mestre na casa. Foi o que aconteceu com Tomé. E Tomé, olhando eles felizes, alegres, regozijando, porque Cristo Jesus está ressuscitado, a Bíblia vai nos dizer que ele olha e diz: olha, eu não acredito em nada do que vocês estão falando, só se eu ver Cristo Jesus e tocar então em suas mãos furadas. Se você não sabe, Tomé, ele lamentou a morte de Cristo Jesus cerca de 8 dias. A Bíblia nos fala que 8 dias ele ficou ausente da presença do Senhor. Este período, os discípulos estão buscando a Deus, ainda que acuados dentro de casa, só fazendo culto entre eles, só adorando entre eles, só orando entre eles, e chamavam Tomé. Mas Tomé dizia: não, eu não vou, Cristo morreu. Eu não posso cultuar a Deus, pois Cristo não se faz presente conosco. E assim se deu 8 dias. Aleluia. Eles chamavam Tomé para buscar a Deus em oração, para louvar a Deus. Eles chamavam Tomé para ofertar a Deus um sacrifício. Mas a Bíblia nos diz, a história nos confirma que Tomé não ia. Ele sempre dizia: olha, Cristo morreu. Cristo não está mais presente conosco, então eu não vou adorar a Deus. E depois de 8 dias, irmãos, se lamentando pela morte de Cristo Jesus, ele decide ir, então, se reunir na casa com os demais discípulos. Cristo aparece para quem vai buscá-lo, Cristo aparece para quem tem ele como prioridade, Cristo também aparece para quem ele comissionou, mas ele também aparece para quem não acredita. Aleluia, Jesus. Talvez nesses últimos dias que você está vivendo e deixando passar o tempo, saiba que Deus, ele jamais se esqueceu de você. Deus, ele é santo, justo. Aleluia. E ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. A Bíblia nos diz então que Jesus, que é onisciente, onipresente, onipotente, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, que é santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Cristo Jesus, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aleluia, ele vai voltar na casa. E a Bíblia nos diz que ele volta na casa, então, para ter com os discípulos novamente e agora com Tomé. A Bíblia nos diz que Jesus chega na casa e diz: Tomé, toque nas minhas mãos. É como se Jesus estivesse falando: olha, não seja incrédulo. Se você precisa ver e tocar, então toque.
E a Bíblia nos diz que Jesus fez isso. E neste contexto, irmãos, João, Evangelho de Cristo escreveu São João, capítulo 20, no verso 29, é aqui que Jesus fala, e ele não fala, note, ele não fala para os escribas, ele não fala para os judeus, ele não fala também para os sacerdotes. A Bíblia nos diz que ele fala para quem ele escolheu como discípulo, para quem teria que conhecê-lo como senhorio. A Bíblia nos diz que ele diz para eles, olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Glória a Deus. Isso para os seus discípulos. Irmão, não perca a visitação de Cristo por nada neste mundo. Deus, ele fala com você todos os dias. Dia que não tem culto, Deus fala com você. Deus fala com você através da sua oração. Deus fala com você através de um louvor, através de uma outra pessoa trazendo uma palavra para o seu coração. Deus fala contigo a todo momento, por isso não perca a visitação de Cristo por nada. Os dias que você perdeu, que se passou, são dias que não voltam mais. Por isso, se arrependa dos seus pecados. A Bíblia vai nos dizer acerca de um homem, por nome Cleopas. Cleopas está com seu cônjuge, com a sua mulher, e ele faz parte dos 70 discípulos de Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que eles estão no caminho de Emaús, indo para casa, voltando de um culto. E é de madrugada. E no caminho o casal está conversando. A Bíblia vai nos dizer então que é quando Jesus Cristo se apresenta a eles. Eles encontram Jesus Cristo no caminho. E Jesus Cristo não está vindo no caminho contrário. Eles não encontram Jesus de frente, encontra-se de lado. Jesus está no mesmo caminho que eles, fazendo o mesmo caminho de Emaús. E Jesus vai dizer a eles: o que tens? Em outra tradução, o que dizes? Isso depois de um culto. Irmão, se depois de um culto Jesus aparecer para você e dizer o que dizes, como será? E por não reconhecerem o Mestre, a que Cristo Jesus já havia ressuscitado, a Bíblia vai nos dizer que por não reconhecerem Jesus o Cristo, vão dizer a ele: tu és peregrino? Tu és viajante? Ora, tu não sabes que estamos falando de Jesus? Ele foi profeta. Ele foi um grande profeta de Deus para nós. E nós pensávamos que ele livraria Israel, mas você não sabe? Ele morreu. Essa é a conversa do casal para Jesus Cristo. Cristo também aparece para aqueles que um dia, irmão, acreditou piamente em Jesus, mas por causa das dificuldades da vida, por causa das decepções da vida, se deixou abater. Se deixou abater a fé. Irmão, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. O casal está falando, ele foi. Nós pensávamos. Se você voltar na terceira, na quarta série, você vai ver que está tudo no pretérito perfeito indicativo. O que é isso? Está tudo no passado. Eles estão falando tudo no passado. E ao pararem no caminho, porque o caminho de Emaús é um caminho principal, mas tem várias rotas. A Bíblia nos diz, a história nos confirma que chegando então ao fim do caminho deles, Jesus continua seguindo. E a Bíblia vai nos dizer que o casal diz: olha, não vá, é tarde. Venha ter conosco, passe essa noite conosco, está de madrugada. Venha ter conosco. Tudo isso sem saber que estavam falando com o próprio Cristo Jesus. Então levaram Cristo Jesus para dentro da casa. A Bíblia, a história também dos judeus vai nos confirmar, nos falar detalhadamente que naquela época os judeus muito tradicionalistas, eles tinham vários costumes. E um dos costumes era que quando um visitante chegava em sua casa, a primeira coisa que tinha que se fazer era dar um balde, uma bacia d'água limpa, a água tinha que ser limpa, para que o sujeito lavasse os pés e assim pudesse entrar na casa. A Bíblia nos diz que isso foi feito, não lavaram os pés de Jesus.
mas deram para ele um balde com águas limpas e ele mesmo lavou. Isso, irmão, é mais do que tradição, é mais do que um ato de higiene, é um ato também de respeito para com o visitante. A história vai nos dizer que isso foi feito e eles logo colocaram Jesus Cristo para dentro de casa e não colocaram ele na sala de espera, colocaram ele à mesa. Quando você medita na palavra do Senhor Deus, a mesa na Bíblia é o mesmo que comunhão. Então eles estão convidando Jesus Cristo para ter comunhão com eles. Irmãos, há experiências que você só viverá caso você chame Cristo Jesus a entrar em sua casa e o colocar à mesa. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que colocaram Jesus na mesa e logo serviram pão. O pão na Bíblia é abundância, é o mesmo que fartura. E era a tradição de servir sempre pão para o visitante. Então eles deram o pão para o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer então que Jesus vai pegar o pão e vai partir o pão. E quando Jesus parte o pão, imediatamente as escamas que estão nos olhos do casal são tiradas. E eles Glória a Deus. Jesus Cristo. Porque ninguém, irmão, parte o pão como Jesus parte. Deus é santo, Ele é único. Aonde Jesus está, a sua presença ela é notável. Glória a Deus. Está presente na casa. Aleluia. A Bíblia nos diz acerca de um homem por nome Pedro. E Pedro, certa vez, o Evangelho de Cristo escreveu São João, capítulo 21, verso de número 13 em diante. A Bíblia vai nos dizer que Pedro vai reunir os demais pescadores e vai dizer a eles: olha, vamos à pesca. E a Bíblia nos diz que naquela noite eles não pegam nenhum peixe. Jesus está à beira da praia e vendo tudo ele vai dizer, verso de número 6, lancem a rede do outro lado. E a Bíblia vai nos dizer que os homens assim fizeram, lançaram a rede do outro lado e na mesma hora a rede ficou cheia de peixes. A Bíblia nos dá um detalhe grandioso que havia 153 grandes peixes, irmãos. Na época era muito difícil pescar grandes peixes. Então aquela pesca para Pedro, para os demais pescadores, foi uma pesca maravilhosa. Os peixes certamente não estavam ali. Mas note, irmão, quando Cristo Jesus ele libera uma palavra para a sua vida, saiba que no mundo espiritual e no mundo físico, aleluia, começa a se agir para que a palavra de Deus se cumpra. Glória a Deus, aleluia. Por isso que quando um profeta de Deus está falando com você, está liberando uma palavra para você, irmão, seja temente a Deus, pois não é a boca do profeta, é o próprio Cristo Jesus falando com você. Glória a Deus. Prova disso é em Isaías, capítulo de número 55, verso 11, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer assim: a palavra de Deus ela não volta vazia, antes fará o desejo e atingirá o propósito da qual foi designada, da qual foi enviada. Deus, irmão, Ele tem controle nas mãos. Por mais que você pense que tudo está de cabeça para baixo, que nada dá certo, saiba que Deus ele tem controle nas mãos. Ele é santo, Ele é fiel. Glória a Deus. E Ele vela pela sua palavra. A Bíblia nos diz que aqueles homens, ao chegarem na praia, saindo de alto mar e chegando na praia, eles vão encontrar Jesus Cristo com a mesa posta. Olha a mesa aparecendo de novo. Mesa posta. Assando um peixe e o pão já estava fresquinho. O que é isso? É Jesus convidando Pedro e aqueles demais pescadores para ter com ele comunhão. Glória a Deus. Cristo, irmã. Tenha comunhão com Cristo, irmão. Voltando ao texto, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo ele já tinha visto os seus discípulos. Já tinha dado então a prova de que ele sim estava vivo. Ele entra na casa, ele entra na sala para ter com eles.
novamente para ter também com Tomé. Então, aqui, junto a todos os discípulos, Jesus Cristo vai chegar para Pedro e vai fazer uma pergunta que para Pedro é bastante conhecida. Cristo vai dizer: "Ô Pedro, tu me amas?" Pedro, irmão, já tinha negado a Deus, a Cristo Jesus, 3 vezes. Mas aqui ele não sai da onde ele está. Porque ele sabe, ele percebe que aquela pergunta para ele é uma oportunidade. Ele reconhece que ali está tendo um manto de perdão para ele. Um manto de perdão para quem deseja, caso ele desejasse. É preciso então se arrepender. Ele teve esse feeling, essa percepção, e ele não saiu dos pés de Jesus. Glória Isso a Deus. aparece também para quem se arrepende. Se você meditar na palavra do Senhor Deus, você vai verificar que desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia vai nos falar acerca de arrependimento. É o maior assunto que tem na Bíblia, é o arrependimento, irmãos. Por isso, nesta noite, eu quero lembrar a você o quão precioso é nos arrependermos aos pés do Senhor. Pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós somos falhos, sim, mediante ao Senhor. A Bíblia também nos diz que aquele que é santo, que santifique-se mais. E aquele que está imundo, está sujo, que se suje ainda mais. É por isso que eu e você precisamos a cada dia ser o senhorio de Cristo na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Temer a Aleluia. Deus. Nós precisamos temer ao Senhor Deus. A Bíblia nos diz que Pedro, ele vai ter com Jesus e ele vai dizer: Senhor, logo após Cristo Jesus perguntar para ele: tu me amas? Ele vai dizer: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Aleluia, Deus. Note, irmão, a pergunta foi para Pedro, mas a resposta dele foi ampla. Ele disse: para onde iremos nós? Ele incluiu a todos naquele momento, porque ele sabe que o perdão, o manto do perdão está sendo estendido não só para ele, mas para todos que estavam ali naquela casa. Aleluia. A Bíblia nos diz que é agora que Pedro, que se mostrou arrependido, se arrependeu. É agora que ele se deixou ser tratado por Deus, mediante ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. É agora que ele sabe que ele é sarado de coração, que ele é sarado de mente, que ele é sarado de corpo. É agora que Jesus diz a ele: Pedro, agora sim, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. É depois de se arrepender dos pecados, é depois de reconhecer o senhorio, é depois de ser deixado tratar por Deus. Porque cada um de nós, a cada dia da nossa vida, nós estamos sendo tratados por Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando também na minha vida. A cada dia, irmãos, nós somos moldados por Deus. Mas para sermos moldados por Deus, é necessário que eu e você deixemos que o Espírito Santo de Deus que habite em nós, transborde em nós. A Bíblia nos diz que isso ocorreu com Pedro, e agora sim, sarado de mente, sarado de corpo, sarado de alma, sarado de espírito. A Bíblia vai nos dizer que agora sim, Jesus vai dizer a ele: apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, Deus, Ele nos chamou. Ele te chamou para um propósito dentro do Evangelho. Ele me chamou para um propósito dentro do Evangelho. A cada um de nós somos testemunhas de Jesus Cristo na face da terra, e nós também somos ovelhas do nosso Senhor bom Deus. Para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus, pois só Deus tem o melhor para cada um de nós, irmãos. Glória a Deus. Então, que eu e você possamos meditar nessa palavra, ainda que rápida e simples, que
nós precisamos sim nos arrepender dos nossos pecados. Então faça a obra do Senhor, a obra que Deus te chamou a fazer, pois cada um de nós temos um dom. E o amor, por exemplo, é um grande dom. A fé é um grande dom. A Bíblia nos diz que cada um de nós que somos chamados por Deus temos um dom. Então, faça a obra do Senhor Deus, o dom que Deus te deu, o dom que Deus te capacitou, com amor, com temor, pois Deus, irmãos, Ele é santo. A Bíblia nos diz no verso de número 14, para encerrar, que verso de número 14 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Aqui a Bíblia nos diz: todos eles se reuniram em oração com as mulheres, inclusive com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então agora não estão mais só os discípulos dentro da casa orando a Deus. Agora eles abriram as portas até para as mulheres, que na época elas eram, não era bem vista na sociedade. Eles chamam as mulheres, chamam inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os seus irmãos para orar a Deus. A importância da oração, irmão, ela é grande. Graças ao nosso bom Deus, que nós fazemos aqui na nossa igreja momentos de oração. Se você não sabe, 30 minutos antes de começar o culto, e o culto começa na oração. Por isso, ao vir à igreja, se programa, vem um pouquinho mais cedo para orar. A oração, ela é a chave da vitória. Sem oração, você não consegue vencer os obstáculos da vida. A oração, ela te traz fervor, ela te traz também comunhão com Deus, irmão. É através da oração que você rompe as barreiras, que você tem intimidade com Deus. Olha a importância da oração. Então agora sim, eles abrem as portas também para Maria, mãe de Jesus, para os seus irmãos e para mulheres que serviam a Cristo Jesus, para orarem a Deus, porque agora eles sabem que Cristo Jesus está ressurreto. Cristo Jesus ressuscitou. A Bíblia nos diz que Cristo Jesus, quando aparece para as 500 pessoas, pela última vez, ele faz uma grande promessa. E a promessa de Jesus Cristo é que ele breve voltará. A Bíblia Glória a Deus. Ele voltará para buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a saber, o próprio Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele nasceu em morte de cruz, em remissão do seu pecado, da sua falha, em remissão ao meu pecado e à minha falha. Porém, a Bíblia nos diz que Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele está à destra do Pai. E ele breve voltará a buscar uma igreja que ele procura santa, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja preparada. Pastora, como eu me preparo para esperar Cristo Jesus? Através de oração, através de jejum, através de meditação na palavra de Deus. São coisas que todo cristão precisa fazer. Há pessoas que pensam que oração, meditação na palavra, jejum, consagração, é só para líder, é só para obreiro, é só para pastor. A Bíblia nos diz que todo cristão precisa meditar na palavra do Senhor. Todo cristão precisa orar. Todo cristão precisa meditar na palavra, se consagrar a Deus. Pois Deus, irmãos, Ele está em busca de adoradores e verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem. Glória a Deus. Aleluia. Ore ao Senhor com fervor. Jejue a Deus, se consagre a Deus, pois Ele virá resgatar aqueles que o esperou. E eu espero em Deus em santidade. Glória a Deus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Cristo, Ele é santo. E eu vou louvar a Deus uma canção muito linda e que fique para a sua meditação. É uma letra muito linda que fala acerca do poder do sangue. Pastora, o sangue de Cristo tem poder? Sim. O sangue de Cristo Jesus tem poder para te transformar, para te libertar, para sarar as feridas da sua alma,
Cristo Jesus, ele se deu em morte de cruz em remissão do seu pecado, da sua falha. Este é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o poder do sangue de Cristo Jesus. Eu vou louvar a Deus essa canção, e se você souber, pode louvar também juntamente comigo, amém? Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel. Precioso sangue, sangue de Jesus, no Calvário ele entregou. Alto preço de amor, sacrifício redentor, meu pecado perdoou. Uma gota do seu sangue é suficiente para mim. Mesmo assim verteu-me todo, me amando até o fim. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. Glória. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho Aleluia. e me conduz de volta pra Deus. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho e conduz de volta pra Deus. O sangue de Jesus abre caminho. Você pode aplaudir o Senhor.